Então, não tem como. O que essas... não estou dizendo que tudo que tem no Orkut é imoral. Não é, porque tem comunidades interessantes no Orkut. Inclusive, tem até uma comunidade que fizeram, estamos com Augusto Nicodemos, eu achei maravilhoso. Até que descobri outra que dizia assim, quem é pior para a teologia brasileira, Augusto Nicodemos ou Silas Malafaia? E aí, a única felicidade que eu tive é que eu estava ganhando do Silas Malafaia. A votação que eles estavam fazendo lá. Né? Então, tem umas comunidades interessantes no Orkut. Tem umas comunidades interessantes, mas tem muita coisa indecente também, estimulando uma série de coisas, de valores que nós não temos nada a ver. E eu caí o queixo, eu não sabia, mas eu caí o queixo quando eu descobri que os adolescentes da minha igreja estavam, a maior parte deles tinha acesso ao Orkut, todos eles tiveram que mentir e preencher lá que tinham mais de 18 anos para poder entrar nessa comunidade. O que é que vamos fazer com isso? Então, os sites, eles não têm como controlar o acesso. Alguns pedem cartão de crédito, outros pedem identidade. Nos Estados Unidos, os sites americanos, você tem que fazer, eu não me recordo direito, você tem que fazer uma declaração, e essa declaração, ela pode ser traçada, com o acesso, ele é, através do sistema de controle de IP, eles vão controlar o acesso e poder saber quem é, mas isso aí todo mundo sabe que a gente pode montar o IP de um computador com a coisa mais fácil do mundo. Então não tem realmente controle disponível para isso. Não existe. Porque por isso não sabem, ninguém sabe ao certo o tamanho dessa proporção, a proporção disso aí. O que eles fazem é chamar a polícia, tem a chamada polícia cibernética ou polícia virtual, que são departamentos da Interpol, da FBI e da própria inteligência brasileira que entram nessas comunidades se passando por outras pessoas para pegar quem pratica pornografia infantil. Tem um caso que foi muito conhecido de um pastor americano chamado Jonathan Gerson, inclusive ele tem livros que já foram trazidos ao Brasil, um reformado, um homem de grande projeção, começou a namorar uma menina de 16 anos na internet, no chat, e namoraram e marcaram um encontro para onde eles iriam para um hotel ou coisa dessa natureza. E quando ele chegou para o encontro, descobriu que a moça de 16 anos era um policial da Interpol, bigodudo, de 50 e poucos anos de idade, e foi lá para prendê-lo flagrante. E de fato ele foi preso, perdeu o ministério, a vida dele praticamente acabou-se. Né? Então o que a polícia faz é esse tipo de coisa, vigiar esses locais aí, mas ninguém sabe exatamente o tamanho de tudo. Então a Holanda e a Suécia, tem países onde tudo é permitido. Pode parecer pelas diferentes atitudes dos países que os aspectos morais relacionados com o consumo de pornografia sejam uma questão cultural. Entretanto, não são apenas culturais as questões que levam estes países a restringir ou permitir a pornografia. Questões financeiras e econômicas influenciam os governos. Raramente os governos estão interessados em questões morais. No fim, é isso aqui. A pornografia é uma grande indústria que gera milhões de dólares anuais em impostos. A venda de material pornográfico em sex shops, que inclui vídeos e acessórios encomendados pela internet, representa uma boa porcentagem do dinheiro movimentado pelo e-commerce, o comércio pela internet. E esses números estão aumentando com a crescente enxurrada de obscenidade no mundo. Então, ninguém pensa que o governo, quando ele coloca restrições a determinado tipo de pornografia, é porque ele está movido pelo amor à moral e às nossas crianças. De jeito nenhum, são considerações econômicas que estão detrás. Eles já perceberam que a liberação da pornografia, de algum tipo de pornografia, está relacionado diretamente ao crescimento da violência contra a mulher, da violência contra a criança, e que isso termina na rede pública de saúde ou na rede social pública, causando encargos e mais encargos ao governo. Então, é interesse deles, financeiro, diminuir isso aí. Não é que eles estão preocupados com a moral, eles não têm essa preocupação, infelizmente. Temos que lembrar que o governo é um governo laico, ele é secularizado, não é guiado por valores desse tipo. Bom, uma estatística de 95, 10 anos atrás, revelou que os americanos gastam mais com pornografia do que em Coca-Cola. Não é de se imaginar que a situação no Brasil não é diferente.
A China, em 93, ela se abriu para o mundo, vocês lembram dessa revolução? E ali assistiu a enxurrada de material pornográfico entrando em seus limites. Mensalmente cerca de 8 milhões de cópias de revistas pornográficas circulam no Brasil. 8 milhões. Em 94, a venda de vídeos pornô chegou perto de 500 milhões de dólares no Brasil. Não é admirar que elas reservem mais espaço. Segundo a pesquisa de 92, minhas pesquisas aqui estão um pouco atrasadas, 1 em cada 4 brasileiros assistiu a um filme de sexo explícito, mesmo que fizeram 13% das mulheres enlistadas. Em 95, esse número dobrou para os homens e aumentou um pouco com relação às mulheres. E estatísticas recentes mostram o crescimento desse número e mostra que as mulheres também, antigamente os grandes consumidores de pornografia eram os homens, mas agora as mulheres estão encostando também. Já não há muita diferença entre o consumo masculino e feminino de pornografia. Acontecimentos recentes que mostram que o mundo está preocupado com isso. Os governos aumentam cada vez mais a legalidade da pornografia. Em 2002, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos revogou a lei da prevenção da pornografia infantil, que ia ser promulgada pelo Congresso em 1966. O argumento usado pelo Supremo Tribunal foi que a liberdade de expressão estava sendo suprimida. É o argumento que ele sempre usa, né? As estatísticas mais recentes mostram o crescimento vertiginoso da indústria pornográfica. Segundo estudos publicados em maio de 2002, há mais de 400 mil sites pornográficos na internet em todo o mundo e cerca de 70 milhões de pessoas visitam ao menos um site pornográfico por semana. O crescimento está aí, tem vários dados estatísticos. Eu posso deixar esse material gravado para ser impresso e distribuído depois aí para vocês. Constatação de danos maiores, cada vez maiores, causados pela pornografia. Continuamente surgem relatórios de diversos quadrantes mostrando novos danos causados pela pornografia. O mais recente é do professor Richard Drake, da Universidade Brigham Young, da Universidade Mormon. Indica que a pornografia pode ter efeito na mente similares ao da cocaína, produzindo dependência de distúrbios mentais. A reunião em Paris, com mais de 1.700 psicanalistas de 31 países, para tratar novas formas de neurose, destacou-se o fato que cresce cada vez mais o número de pessoas viciadas em sexo, um problema que foi considerado como uma enfermidade psicológica. Agora, a tendência é colocar a adição à pornografia na qualificação de doença. O que antes a gente via como um pecado, um desvio espiritual, agora, por causa da adição e da dificuldade que a pessoa tem de fugir da adição à pornografia, vai ser colocado na categoria de doença. Tem que ser tratado como se fosse doença. Considerado como uma enfermidade psicológica, cujas consequências são a ruína econômica, problemas no casamento e em relações, problemas no trabalho, ansiedade e depressão. Tudo isso associado à adição à pornografia. Todas essas evidências apontam para uma avalanche de moralidade. Não são poucos os relatórios feitos por seus pesquisadores que demonstram estreita relação entre pornografia e a crescente onda de estupros, assédio sexual e exploração infantil dos países civilizados. Vários dos temas mais comuns de pornografia do tipo hardcore incluem cenas de sequestro e estupro de mulheres, geralmente com espancamento e tortura, além de outras formas obscenas de degradação. A mensagem que a pornografia passa aos consumidores é que quando a mulher diz não, na verdade ela está dizendo sim. E que se o estuprador insistir, ela não somente aceitará, como também passará a gostar. Assim, a violência contra a mulher exposta como algo válido normal. Estudos de especialistas mostram que 82% dos encarcerados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes admitiram que eram consumidores regulares de material pornográfico. Só nos Estados Unidos, o número conhecido de estupros pela polícia cresceu 500% em menos de 30 anos, o que corresponde ao crescimento da popularidade do material pornográfico e a facilidade de se encontrar. Há vários movimentos antipornográficos no mundo. Evangélicos e católicos e feministas têm atacado fortemente a indústria da pornografia, especialmente nos países onde o cristianismo conservador exerce alguma força política. Os argumentos usados pelos religiosos contra a pornografia é que a mesma é imoral, que o sexo é reservado para o casamento e que a pornografia aumenta o comportamento imoral e a violência na sociedade. Aqui, um dado interessante, no Brasil, os evangélicos não se moviam contra a pornografia. Não existe nenhum movimento
nada que os evangélicos, os cristãos, vão incluir também a Igreja Católica, em conjunto façam contra a pornografia. A não ser esforços isolados. Por exemplo, o deputado evangélico, o pastor Daniel Marins, lançou na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2001 um projeto de lei que proíbe a exposição de modelos masculinos ou femininos, despidos ou seminus, em placas publicitárias instaladas em vias públicas. É claro que não passou. Segundo o pastor Daniel, o projeto é resultado da luta do povo evangélico contra a propaganda aberta, explícita de revistas, produtos e sites na internet destinados à exploração comercial da nudez e da pornografia, e foi elaborado em conjunto com líderes de diversas denominações, comunidades e associações evangélicas do Estado de São Paulo. É o único movimento organizado, ou tentativa organizada que eu conheço, mas que não encontrou respaldo. Enquanto isso, o beijo gay é autorizado em todo horário. Né? O ataque à pornografia vem da ala do movimento Rígido, que considera como parte da agenda machista, que degrada a mulher e induz a violência contra ela. Feministas também brigam. Existem movimentos isolados, por exemplo, isso aí é da famosa Linda Boyman, ex-atriz pornô, que usava o nome de Linda Lovelace. Após abandonar a carreira de estrela pornô, passou a atacar a indústria pornográfica por causa da exploração das mulheres. Outro grupo é os Guerreiros Independentes contra a Pornografia Infantil, que se dedica a caçar consumidores e jogadores da pornografia infantil pela internet. Eles não são policiais, mas é um grupo de voluntários que se organizou e que fica entrando nesses sites e descobre onde pornografia infantil está sendo. Dá o seguinte depoimento no site do Evangelho: tenho 30 anos de idade, nunca consegui casar, pensei que tinha direito de ser sexualmente feliz, mesmo que o senhor não me tenha dado um marido. Isso me levou a longa e profunda batalha com a masturbação e pornografia na internet. No ano passado, quebrantei após ouvir um sermão sobre purezas sexuais na igreja. Após isso, comecei um curso de 60 dias, baseado em leituras da Bíblia, acompanhamento de um mentor. Finalmente me vi livre. Também coloquei um filtro contra a pornografia em meu computador. Estamos envolvendo líderes evangélicos, revelam outra face do problema. Pastores evangélicos também iniciados em pornografia. Por causa do receio de serem apanhados e distrair seus ministérios, muitos pastores preferem optar por consumir pornografia como voyeur, praticar matéria de fato, embora alguns acabem eventualmente caindo em infidelidade prática. Uma mulher escreve no site evangélico: sou divorciada, mãe de 3 adolescentes, fui casada por 10 anos, até que meu marido, pastor, teve um caso deste marital. Ele era viciado em pornografia desde os 12 anos de idade e lutou contra isso durante muitos anos. Os artigos sobre o assunto. Há aqui uma pesquisa que foi feita recentemente entre pastores. Você já visitou um site pornográfico na internet? 50% disseram nunca, 7% faz mais de um ano, 9% uma vez no passado, 21% algumas poucas vezes no ano, 6% 2 vezes ao mês ou mais. Segundo essa pesquisa, pastores que gastavam mais tempo diante da internet eram os que mais provavelmente visitariam sites pornográficos. Os pastores são vulneráveis à tentação de entrar no site pornográfico em qualquer outra pessoa, podem cair nessa armadilha por curiosidade em saber o que membros da sua igreja estão consumindo e acabam sendo atraídos e enlaçados pelo poder da pornografia. E por aí. Então, gente, o quadro não é bonito, não. O quadro é quadro grave. Eu estou caminhando já mais por fim. Eu quero analisar os argumentos em favor da pornografia. Por incrível que pareça, tem defesa organizada e orquestrada da pornografia. Via de regra, o argumento é esse: dos males, o menor. O que é que você prefere? O consumo de pornografia em casa, ou você ir para a rua, pegar AIDS, violentar alguém, cometer adultério, praticar prostituição? Então, veem a pornografia como um mal menor.